Boa noite. Iniciamos mais uma edição do Encontro Marcado com Arruda Barros Zé Maria Filomeno. Lembrando que esse programa agora está pela internet, pelo Facebook, mas durante muitos anos ele foi ao ar no canal 15 da Multiplay, TV por assinatura e outras também, e agora nós estamos fazendo pela internet no nosso Facebook. Então, já estou compartilhando aqui, editando a privacidade, ele já está público agora, tá certo? Então, Zé Maria, tudo bem? Como é que foi a semana? Tudo bem, doutor Arruda. A semana, mais uma semana cheia, né? Com notícias não muito boas, né? Notícias, número cada vez mais crescente, evoluindo de vítimas e de infectados do coronavírus no Brasil inteiro. Mas vamos aí torcer aí, ser confiantes que os infectados doentes vão ser bem tratados e nós teremos aí uma redução do número de óbitos e que as medidas de isolamento, de precaução quanto à contaminação sejam cada vez mais efetivas, né? Para que nós possamos aí proteger o máximo possível as pessoas da infecção. E na política, nós vamos falar na política na segunda parte do programa, muito movimentada. Para quem gosta de emoção, né? Parece que esse governo gosta muito de emoção, cada dia é uma polêmica nova. Bom, nesse início de programa, dizer que o nosso telespectador, o nosso internauta, pode compartilhar. Veja aí embaixo aí da nossa postagem, tem aí compartilhar, vamos compartilhar esse nosso programa. O programa também está disponível para comentário, para elogios, para críticas, para perguntas, para sugerir temas, comentar, e todos que entrarem eu vou citar, vou ler o que está escrito. Não tem censura, o programa é totalmente democrático. O que vier aqui postado em termos de comentário, nós vamos falar. Bom, só para dar os últimos números aqui do Ceará, são números que estão bem atuais, Zé Maria, é o seguinte, o Ceará chegou a 26.107 casos, né? Então passamos os 26 mil, passamos a barreira dos 25 mil, e já estamos chegando pertinho aí, daqui a pouco nós vamos alcançar a Rússia, e vamos ficar pertinho aí, não dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está muito à frente, não existe possibilidade de país nenhum no mundo chegar perto dos Estados Unidos em casos confirmados. Mas eu acredito que nós vamos ficar realmente em segundo, nessa triste situação de segundo lugar. Em termos de óbitos aqui no Ceará, tá certo? Isso eu estou dando o número só do Ceará. Daqui a pouco nós vamos dar o número do Brasil, né? Óbitos no Ceará, 1.694 óbitos, e sempre no começo da semana, eu quero até explicar aqui, sempre no começo da semana, o número de óbitos diminui um pouquinho, porque no final de semana essa notificação, ela demora mais um pouco. Cresce, quando chega na quarta-feira, quinta-feira, sempre dá um número maior de óbitos, são números que não são daquele dia, daquelas 24 horas, mas são números confirmados. Mas prova que a doença continua avançando. Nós tivemos, nas últimas 24 horas, 1.852 novos casos confirmados, o que é um número elevado, mais 52 novos óbitos, né? E sempre dá um número maior de óbitos, são números que não são daquele dia, daquelas... Isso só aqui o som ao vivo. Aqui. O programa ao vivo tem isso aí. Eu quero até que o nosso internauta comente se o som está chegando bem, se a imagem está chegando bem também. Já tenho aqui a Marcília Cordeiro, está dizendo mais uma noite com um bom debate. Obrigado aí a dona Marcília. A Noemi está dizendo boa noite também. Pode comentar. Daqui a pouco, nossos ouvintes, nossos internautas dos Estados Unidos, de outros países... Já estão aqui ao vivo. Já estão, né? vão já comentar, né? Fortaleza, Zé Maria, Fortaleza, só para mostrar como a doença está indo para o interior, olha, nós temos 26.107 casos confirmados no Ceará todo. Em Fortaleza, nós temos 16.106, mostrando o seguinte, nós temos com 10 mil casos confirmados no interior.
tá certo? No interior todo, em todas as cidades, mostrando o seguinte, daqui a pouco o interior, claro que vai ultrapassar Fortaleza, sem dúvida, vai ultrapassar Fortaleza, aí a preocupação aumenta porque no interior a estrutura é menor. E óbitos não, a grande quantidade continua sendo Fortaleza, dos 1.692, nós temos 1.209, né? Então, nós temos aí, para o interior, está sobrando aí 600, está sobrando 400 e tantos casos. Então, aí continua a subida realmente dos casos. No Brasil que eu estava falando no início, nós vamos chegar ali pertinho dos Estados Unidos, e nós temos um dado, né, Zé Maria, para comentar, olha, o número de óbitos em São Paulo já ultrapassou a China, tá certo? Então, quando eu vejo comparações aí por população, diz, mas o Brasil é um país que tem 210, 220 milhões de habitantes, você não pode comparar com um país da Europa e tal. Bom, mas vamos comparar então com a China. A população da China, lá na casa de 4 mil e poucos óbitos, e agora, hoje, no dia de hoje, São Paulo ultrapassou a quantidade de óbitos que aconteceu na China, Zé Maria. Bem, essas estatísticas, né, essas contagens, a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? Primeiro que o vírus chegou aqui muito depois que na Europa. Então, essa corrida de números absolutos, ela não tem muito significado, né? Porque enquanto a Europa, a Itália, França, Espanha, né, e a Itália parece que hoje, pela primeira vez, teve menos de 100 óbitos, né? Espanha também e França estão na casa dos 200, quando um mês atrás estavam com 800 por dia, ou mais, por mais de 1.000 por dia. Eu continuo com aquela dúvida, né? Com aquela incerteza de que o vírus ele não se manifesta da mesma forma, ele não tem a mesma agressividade, a mesma capacidade de proliferação em todas as regiões uniformemente, né? Por exemplo, eu não posso imaginar que o fato, eu até disse isso na semana passada, os estados da região sul do país e os países do Cone Sul, Uruguai, Argentina e Chile, eles têm uma taxa de contaminação 1/10 da nossa aqui. Isso ser só um fruto do isolamento deles ter sido mais eficaz ou não, eu não acredito. Eu acho que tem fatores, a ambiência, né, a carga de anticorpos, a autoproteção que as populações de determinadas regiões são mais eficazes contra essa espécie de vírus do que outras. Eu acho que isso é um fator que os epidemiologistas já concordam. Existem as questões culturais também, né? Você não pode comparar a capacidade culturais e sociológicas, né? A capacidade, o nível do IDH de cada país, né? Isso, as diferenças de IDH, ou seja, de padrão de vida, de condições humanas de vida, elas diferem e elas influenciam na proteção das populações. População da Europa, países da Europa, eles têm uma condição muito mais facilitável de se isolar do que regiões mais pobres aqui das áreas metropolitanas da cidade como Fortaleza, como Recife, como Manaus. Então, esses fatores... Comparar com a China, né, comparação que você fez com a China é uma incógnita também para mim, porque eu não posso entender como é que o país que deu origem, que foi o estupim do Covid-19, um país que mais populoso do mundo, são 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Eles conseguiram limitar o número de infectados a menos de 100 mil e o número de mortos a menos de 4 mil, e praticamente, pelos dados que estão sendo informados, a epidemia na China está totalmente, quase que extinta, quase que totalmente controlada. São poucos casos a mais por dia, já estão há dias sem nenhum óbito.
Você tem megalópolis lá, Xangai, Pequim e outras, com 20 milhões de habitantes, maior do que São Paulo, com concentração urbana enorme, e eles conseguiram que o vírus não chegasse a essas cidades. É difícil de entender o que eles fizeram lá, né? Qual foi a fórmula, qual foi a estratégia que eles adotaram, porque aqui você tem um país como o Brasil, continental também, e o vírus está do Oiapoque ao Chuí. Então, essas comparações com a China, eu acho que é um pouco que despropositadas, né? Nós temos que ver a nossa realidade, olhar para o nosso umbigo, né? Não adianta ficar olhando para outros países, que cada país tem a sua peculiaridade, né? Então, aqui, pelos números, né, eu acredito que existe uma subnotificação muito grande. Os números do Ceará são muito altos, porque nós testamos muito também. O Ceará talvez é o estado, não conheço o número de São Paulo, mas tirando São Paulo, é certamente o que mais testa, né? Os infectados têm diminuído bastante, ou têm aumentado bastante em função dessa testagem em massa. Os óbitos, nós tivemos no Brasil inteiro um aumento substancial na semana passada. Nós tivemos uma média semana passada, acho que de 700 óbitos por dia no Brasil. Aqui o Ceará também teve um acréscimo grande. Os últimos 2 dias, eu não conheço os números de hoje, mas os últimos 2 dias no Ceará foram até menores, mais reduzidos, né? Eu acho que na faixa de... Teve um dia que teve 24 óbitos e o outro 40 e poucos, né? Chegamos a atingir mais de 100, mais de uma vez. E vamos observar, o que nós temos que fazer é isso. Manter as medidas de isolamento, tentar não só manter, mas torná-las efetivas, né? Porque sabe-se que a adesão ao isolamento tem sido aquém do esperado, né? Você tem aí comunidades, cidades e pessoas, regiões da cidade que observa-se muitas pessoas na rua ainda, alguns estabelecimentos abertos, então não tem a adesão que se pretendia, e também observar paralelamente a capacidade de atendimento dos leitos de UTI, das unidades hospitalares, que estão no limite máximo, né? A gente tem conhecimento de pessoas que estão precisando de internação e não estão conseguindo vagas. É isso aí, vamos aguardar essa próxima semana, essa e a outra, né, serão decisivas para termos uma noção de que a curva, que o pico já chegou e que nós já possamos estar entrando, quando é que nós vamos estar entrando num patamar de desaceleração, né, de descida da curva epidêmica. Bom, Zé Maria, daqui a pouco eu vou dar os novos números, tem números agora, saiu exatamente nesse momento, mudou tudo. Eu fui falar que tinha poucos óbitos, eu até me assustei, porque agora sai o boletim com 101 óbitos a mais. 101 óbitos a mais. Nós temos agora 1.748 óbitos, 26.364 casos confirmados, 40.504 casos em investigação. Eu sei que esses casos de investigação vão somar nos casos que vão ser confirmados. Tem razão, Zé Maria, 65.929 exames realizados. Nós já passamos do Rio, deixamos o Rio para trás, nós estamos bem à frente, estamos chegando até próximo de São Paulo. A letalidade continua naquela faixa, estamos com 6,6 agora, nesse último boletim de letalidade, e continuamos com aquela faixa de 14.492 pessoas recuperadas. Então, só esclarecendo, no começo do programa eu falei que eram 51 óbitos, mas agora, com a correção do finalzinho do dia, foram 107. É porque a Secretaria de Saúde do Ceará, ela tem feito 2 ou 3 relatórios por dia, né? Então, às vezes a gente se confunde, não sabe realmente, porque ela lança um número em torno de 10 da manhã, né? Às 17 horas um outro, e às vezes às 22 horas um outro ainda. Então, a gente sabe realmente... Só para atualizar, Zé Maria, os números agora, se sair outro número antes do programa, eu falo, mas os números atuais, 1.748 óbitos, 26.363 casos confirmados, letalidade 6,6. Bom, deixa eu falar aqui
com os que estão interagindo com o programa, muita gente aqui. Agradecer a Jessivanda Rulim, grande doutor Ruda Bastos, excelente profissional, obrigado. Eugênia Felício, grande dupla de comunicadores, trazendo reflexões conscientes e lúcidas, obrigado também. O Franzé de Souza está dando boa noite, amigos, acompanha o programa lá de Horizonte, da nossa quarentena em Queimadas, Horizonte, está dando parabéns, grande abraço, e a pergunta que não quer calar, doutor Arruda e Zé Maria, quando você acha que sairemos desse isolamento? Olhe, Franzé, eu vou ver a opinião do Zé Maria, mas na minha opinião nós não saímos antes do final de junho. A Ivaneuza França, competente secretária executiva, foi nossa secretária executiva no Sindicato dos Médicos, tá certo? A Ivaneuza está dizendo aqui competente, doutor Arruda, a Regina Machado está dando boa noite, a Idalene Chaves Farias, ela está dizendo aqui, doutor Zé Maria, acho que a China conseguiu impedir que o vírus não chegasse intensamente a algumas cidades, ia até dizer isso aqui, porque a população está acostumada ao uso das máscaras, é verdade, e de manter afastamento a qualquer das pessoas que moram sozinhas e tal. Eu acho que lá eles tiveram um resultado, pode ter subnotificação, isso ninguém pode deixar, aqui tem, até nos Estados Unidos está, até em todo canto está, mas eu acho que lá foi porque o isolamento realmente foi muito rígido e conseguiu num tempo relativamente curto. O Henrique Machado está dando boa noite. Zé Maria, só para o período, podem comentar que nós vamos citar todos que estiverem aqui no programa. Vai lá, Zé Maria. A China, por ser um regime muito autoritário, praticamente uma ditadura, a população é muito obediente, né, vamos chamar assim, ao Estado. O isolamento que eles fizeram lá na cidade, na província, que foi o foco, né? Wuhan, né? Wuhan, foi muito intenso. Então, lá, aqui a gente reclama do isolamento, que chama de lockdown, mas não é bem um lockdown aqui ainda, né? Lá estiveram realmente confinamento. Então, ninguém podia sair de casa. Você só saía de casa mediante uma autorização do governo. Então, aqueles profissionais da saúde, da segurança, aquelas pessoas que realmente trabalhavam em instituições públicas, em repartições públicas ou empresas privadas que estavam funcionando, eles tinham individualmente uma autorização no celular, codificada, para poder circular naquele determinado horário que ele tinha que se locomover para o trabalho e voltar. Se qualquer outra pessoa, se precisasse, por exemplo, ir ao supermercado, você tinha que ir por um aplicativo, pedir uma autorização para ir ao supermercado, e ele dava um prazo de 1 a 2 horas para ir ao supermercado e voltar, e você tinha que comprovar no celular quando retornou para casa. Então, a coisa lá foi muito rigorosa, algo que aqui é impossível de se fazer. Seria impossível de se fazer esse tipo de confinamento, né? Talvez, essa é uma das razões que a China teve um sucesso tão grande. Agora, o Franzé, eu não estou tão preocupado com a questão da flexibilização do isolamento. Eu estou preocupado quando é que a epidemia vai perder força. Porque o isolamento é consequência da epidemia. Enquanto o vírus estiver circulando e intensamente e infectando as pessoas na proporção que está, o isolamento, quer goste, não goste, eu também faço algumas restrições ao isolamento, isso incomoda, isso atrapalha, isso interfere na vida das pessoas, na economia, mas quem vai ditar quanto tempo mais nós vamos precisar do isolamento vai ser a virose, vai ser a circulação do vírus. A proporção que nós tivemos mais pessoas imunizadas, né, que tiveram o vírus e ficaram curadas e estão imunes, né, aí sim nós vamos poder flexibilizar mais, porque o risco de contágio vai ser menor. Ô, Zé Maria, esse negócio de números entre os estados, né? O Rio de Janeiro acabou de passar o Ceará, mas o Rio de Janeiro passou pelo seguinte: no Rio de Janeiro aconteceu 952 mortes de investigação, mas teve um recorde de número de casos.
aumentou 4.427 casos entre ontem e hoje. Então, o Rio de Janeiro passou para 26.665, e o Ceará, 26.363, né? Porque o Rio teve um número altíssimo, 4.427. Mas isso são números absolutos, né? Porque para hoje, né? Per capita, nós estamos ainda à frente do Rio, porque o Rio de Janeiro tem uma população, acho que 18 milhões de habitantes, não tenho certeza, enquanto nós, talvez o dobro da nossa, ou quase o dobro da nossa população do estado do Rio de Janeiro, acho que 15 milhões, quer dizer, quase o dobro da nossa. José Maria, deixa eu ler aqui, aí Dalene Chaves Farias, tá certo? Que sempre assiste os nossos programas, sempre curte. Aí você está assistindo o programa, ó, compartilhe esse nosso programa com seus amigos, compartilhe no seu Facebook. Ela diz o seguinte, que no Brasil, apesar do vírus ter chegado e já ser conhecido na Ásia e na Europa, o Brasil perdeu tempo em organizar o confinamento. O nosso confinamento foi totalmente errado. Sabemos que as nossas famílias são numerosas. Se tivesse havido disponibilidade das escolas para alojar pessoas contaminadas nas comunidades, onde as casas são muito pequenas e as famílias numerosas, teriam um resultado maior. Enquanto os contaminados estiverem confinados com os que não estão contaminados, a curva só crescerá e vai acabar uma reta vertical. Eu digo o seguinte, tem esse problema e tem o problema das pessoas que saem, não estão guardando a quarentena e quando voltam, contaminam também as pessoas em casa. A gente, aquela coisa, né, analisar o jogo depois do jogo jogado é fácil, né? É fácil. Talvez a gente perdeu tempo em iniciar o isolamento, né? Nós demos o pontapé inicial, né, usando assim aquela linguagem futebolística, já tarde. 15 dias teria feito uma diferença enorme se o Brasil, não falo só o Ceará, porque foi praticamente ao mesmo tempo, foi concomitante que os estados, né, fecharam as escolas, fecharam os estabelecimentos que não eram essenciais, né, que começaram a restringir a circulação de pessoas, foi já lá pelo dia, entre os dias 15, 16 e 20 de março. Se nós tivéssemos começado isso no início, final de fevereiro, início de março, eu tenho certeza absoluta que o resultado hoje, nós não teríamos, talvez, a metade do número de óbitos que nós temos. Tenho certeza. Mas não adianta comentar o jogo passado. Tem que, daqui para frente, né, avaliar se as estratégias estão no caminho certo e tentar aprimorar no que for possível. Bom, esse é o programa Encontro Marcado com a Arruda Bazé Maria Filomeno. Esse programa já existe há muitos anos. O programa sempre ia no canal 15 da Multiplay, em outras TVs também por assinatura. Nós estamos fazendo na internet. Queremos agradecer a grande audiência de todos as segundas-feiras, né? Estamos com a audiência crescente todas as segundas-feiras, e depois a gente sente isso quando compartilha o vídeo no nosso canal do YouTube, que o vídeo fica no canal do YouTube, o vídeo também uma partezinha para o Instagram, e o vídeo fica no próprio Facebook para ser comentado, e o da semana passada foi muito comentado, tanto no Facebook, como no Instagram, e como também no YouTube, Zé Maria. Estamos com audiência internacional em vários continentes. Tem a Jaqueline Filomeno, que é ouvinte assídua, né, que está em Nova York, e tem aqui a Karine Sefarti, que está lá na França, em Paris, assistindo o programa. A França já está voltando um pouquinho, mas passou, né, por grande dificuldade. A França, a Espanha, a Itália, né, foram países onde a pandemia foi com muita força, e daí que espalhou para o restante da Europa e chegou ao Brasil e foi ainda para outros continentes. Aí Dalene Chaves está dizendo, ontem uma idosa me disse pelo celular, ela mora sozinha, e disse o seguinte, você imagina o que é passar 60 dias sem ver ninguém. Olhe, é como você é desesperador. Aí é que, né, Zé Maria, nós temos que dar essa orientação. É conversar, é chamada de vídeo, não vai pessoalmente, mas telefona, né?
faz uma chamada de vídeo, manda uma rosa, manda alguma coisa para ela, manda um chocolate, manda uma merenda, manda o almoço, né? Porque se nós já aguentamos 60 dias, tá certo? E eu estou achando que a doença, esse pico, nós não vamos conseguir chegar. Eu acho que em Fortaleza, daqui a 10 dias, a gente consegue chegar nesse pico aí. O Ceará vai demorar, talvez, daqui a um mês, mas nós vamos começar a sair em Fortaleza. Eu acho que nós estamos hoje no dia 18, né? Então, quando chegarmos aí em junho, na primeira quinzena, no finzinho da primeira quinzena de junho. Então, se nós aguentamos já 60 dias, é o nosso caso aqui, vamos mais aí uns 30 dias, né, para poder... A questão emocional é importante, é relevante, porque a pessoa ficar sem contar... Nós, os seres humanos, nós vivemos em sociedade, então há necessidade, né, para o nosso equilíbrio emotivo, a conexão com outras pessoas, isso faz falta. Agora, o pior é a questão econômica, né? Você tem aí milhões, dezenas de milhões de pessoas, famílias que não têm condições econômicas de enfrentar o isolamento, né? Porque o isolamento, ele impede o exercício do trabalho, das suas atividades, né? O ganha-pão. Agora, depois a gente vai falar sobre a questão econômica. Agora, esse ministro da Saúde, né, o Nelson Taichi, pediu demissão na última sexta-feira, ficou menos de 30 dias no cargo, né? É realmente preocupante, porque é uma pasta de alta relevância, né, no momento em que a gente vive uma guerra mundial contra uma pandemia, e a pasta da saúde ter 3 alterações, nós já estamos no terceiro, praticamente no terceiro ministro em menos de um mês, né? Já que não há uma definição quem será o próximo titular, mas está exercendo o cargo hoje o general que é o secretário-geral do Ministério. E como é que você vê essa troca aí o ministro Taichi ter saído? O pano de fundo parece que foi a imposição do presidente em impor, né, em alterar o protocolo do uso da cloroquina, liberando a cloroquina para ser ministrada em situações que não perfaziam, né, o receituário aí dos hospitais, do próprio Conselho Nacional de Medicina, né? Como é que você viu aí esse episódio da saída do ministro da Saúde e essa polêmica toda aí da cloroquina? Lamentável, né? Porque é o seguinte, olha, muda o ministro, para tudo. Porque o ministro, o Mandetta tinha formado uma equipe, já estava aí há mais de um ano, Mandetta formou uma equipe, boa ou ruim, muitos técnicos de carreira do Ministério da Saúde, os técnicos do Ministério são muito bons, os servidores públicos do Ministério são muito bons, tá certo? Então, ele tinha montado a sua equipe, estava mais ou menos azeitada, conduzindo aí com dificuldade, aqui e acolá, cometendo alguns erros, podia ter procurado adquirir mais testes para fazer exame na população, mas ele, de qualquer forma, tinha um relacionamento bom com o CONAS, que é o Conselho dos Secretários Estaduais, com o CONASEMES, que era o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. É importante que o ministro tenha uma relação com os secretários estaduais e municipais, e ele fazia isso muito bem, mas aí entrou em choque, porque tanto o problema da cloroquina, que nós vamos já falar, mas o problema também do isolamento, porque ele, como uma pessoa, um médico, uma pessoa voltada para a ciência, sabe que o isolamento é importante, que o Estado não tem, o serviço público e o serviço privado de saúde do Brasil não tem estrutura para aguentar uma grande quantidade de casos no curto espaço de tempo, né? E a gente sempre fala aqui do isolamento, o isolamento é isso, o isolamento é não contaminar um grande número de pessoas para que essas pessoas não compliquem e procurem os hospitais. Então, aí ele saiu. Quando aquele ministro entrou, nós tivemos a oportunidade até de comentar aqui. Eu achei uma substituição fraquíssima, nós já sabíamos que não ia dar certo. O ministro vacilando, não conhecia nada do sistema público de saúde, não conhecia nada do SUS, teve dificuldade, foi imposto no secretário executivo
segunda pessoa do Ministério, sem ser uma pessoa da confiança que ele trouxesse da equipe dele, que pudesse dar aquela assessoria bem feita a ele. Foi pego com as calças na mão, aquele negócio de abrir para cabeleireiro, salão de beleza, academia, nós falamos, ficou feito bobo. Ele se viu mais para chacota do que para outra coisa. E aí, ele, pelo menos nessa parte, ele teve uma posição que foi digna, ou seja, não, eu sou médico, tenho meu currículo, tenho minha carreira, sou oncologista, sou respeitado na minha área, tá certo? Eu não vou colocar em risco, sou uma pessoa nova ainda, eu pretendo estar na medicina durante muito tempo, como consultor, embora eu não esteja mais na linha de frente como oncologista, eu não vou colocar, não vou assinar um decreto, porque não se assina decreto para prescrever um remédio. Decreto você coloca para outras coisas. E isso o Conselho Federal já tinha dito, olha, nós não proibimos, mas também não incentivamos que se use. Se for usar, tem que ter o receituário controlado, tem que ter o acompanhamento do médico e tem que ter o consentimento do paciente. Porque, como nós falamos já, está se usando o medicamento fora dos dados que constam, inclusive, na sua indicação na bula. Isso é no mundo todo. Então, ele teve uma posição correta, porque, olha, se acontecer da estatística mostrar, dos casos mostrarem que muitas pessoas, como inclusive o Arthur Vigílio, lá, prefeito de Manaus, em conversa com o Mandetta, chegou a questionar o Mandetta por que 8% das pessoas estavam morrendo em casa com parada cardíaca, com problemas cardíacos, e o Mandetta foi claro de dizer para ele, porque as pessoas estão tomando cloroquina sem orientação médica. E nós sabemos que nós no Brasil, nós temos muita automedicação. O governo precisou, há muitos anos atrás, colocar receituário especial para antibióticos. Antigamente não tinha. E a resistência bacteriana, ela crescia ano a ano. Você não conseguia mais tratar doenças porque a resistência bacteriana corria atrás, porque as pessoas ficavam usando remédio numa dosagem que não era para tomar, remédio que guardava na farmácia e deixava tomar. A bactéria ficava resistente, né? Ficava resistente. Então, o que eu digo? Nessa posição, ele foi firme e saiu. É pena. Quando se tira uma pessoa dessa, você tem que ter já no gatilho alguém para botar no lugar. Se você for botar um reserva, um interino, é pior ainda. E aí no interino aí é que ninguém tem comando nenhum, porque o interino está lá e não forma também a sua equipe, não sabe se vai ficar. Ele, que não é da área de saúde, se o outro que era da área de saúde não entendia nada do sistema público de saúde nem do SUS, imagine o que está acontecendo. Entende de logística, mas não entende outra coisa. Então, nós estamos perdendo. Nós perdemos um mês com esse novo ministro, Nelson Tais, nós perdemos um mês, tá certo? Da saída do Mandetta, e já estamos perdendo, vamos chegar quase a uma semana, tá certo? Desde sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, sem ter um nome para substituir. Eu acredito até que o presidente não está encontrando, né, ninguém. Está encontrando alguém que queira assumir uma coisa dessa. Bom, quero ver aqui a Jaqueline Filomeno, está batendo palminha aqui, obrigado pela audiência. A Regina Machado está dizendo, quando chegar esse pico, começar a relaxar o confinamento, como ficam os idosos? Podem voltar à sua vida normal ou continuar com o isolamento? Eu digo o seguinte, olha, ninguém vai voltar à vida normal, Regina. Nós vamos continuar com um certo grau de isolamento, principalmente as pessoas realmente que têm comorbidade, pessoas idosas, o uso da máscara, se vai voltar ao colégio, dividindo as turmas. Nós vamos voltar como está acontecendo agora, como aconteceu na China e como está acontecendo em alguns países da Europa. Agora, nós vamos voltar quando nós tivermos leitos suficientes e estivermos caindo durante alguns dias o número de pessoas infectadas. Então, você tem leito sobrando e está caindo a curva de infectados, então você pode ir abrindo lentamente. O Franzé está dizendo que foi uma boa pergunta, e o Carlos Alberto Cunha, meu grande amigo aqui, um abraço para o Carlos Alberto Cunha, nosso colega médico, grande médico, cirurgião vascular, um grande amigo também, médico. Pois é. Um abraço para ele. As pessoas, um abraço para o Franzé, abraço para o Carlos Alberto. Olha, as incertezas com relação a quando é que nós vamos retomar a normalidade, né, é muito
são muito incertas ainda, não dá para responder. Porque a epidemia não se sabe. Há especulações que o coronavírus ele pode se tornar uma epidemia endêmica. Nós temos que conviver com ele para sempre. Que ele pode virar como um vírus da gripe, que ele, ano a ano, de tempo, tem ciclos que ele vai tendo uma mutação e continua circulando. A questão da vacina, né? Já tivemos uma notícia positiva, que parece que os Estados Unidos já está testando em humanos uma vacina ou seja, o processo está mais acelerado da vacina do que se imaginava. Tem um laboratório da Califórnia que conseguiu isolar um anticorpo que dá uma blindagem, uma proteção quase que 100% dos casos testados. Então, vai depender muito. Pode ser que em alguns 6 meses o vírus esteja totalmente controlado mundialmente, tenha uma vacina, tenha medicamentos extremamente eficazes e se possa retomar o ritmo e os hábitos de vida do passado. Pode ser que não, né? Então, é tudo muito incerto ainda. Bom, agradecer aqui a Núbia Cardoso, está dizendo que a situação dos idosos irá ficar pior se o governador reduzir o salário dos servidores em maio, junho e julho, como circulou ontem no Diário do Nordeste. Eu não acredito que isso aconteça, mas... o governo já disse que era fake news. Fake news, né? Fake news. E vamos ver se o governo vai dizer, e também duvida que isso seja feito com o judiciário e o legislativo. A Francisca Pinho está dizendo que, pois pergunta que não quer calar, porque não estão adotando o protocolo da hidroxicloroquina. E o seguinte, esse protocolo já é usado há meses. Eu vou até aproveitar, Zé Maria, falar um pouquinho da hidroxicloroquina. Esse protocolo já existe, já usa. A Unimed vai distribuir agora para os seus pacientes. O Apvida já distribui há mais de mês. A Secretaria de Saúde do Estado, em todos os hospitais, utiliza esse protocolo. Não existe nada que não tenha autorização. Basta que tenha um médico que se responsabilize por usar, que o paciente assine que vai usar, está entendendo? Se responsabilizando em tomar um remédio que não tem um teste feito conforme, que confirme a sua efetividade. Não existe nada. Tem toda essa disputa política a respeito de hidroxicloroquina. Olha, inclusive você tem hospitais e até prefeituras, né? E planos de saúde que estão ministrando, estão distribuindo kits, né, com a cloroquina. A Prefeitura de Belém, eu vi que, acho que até um pouco, não sei se é imprudente o termo, mas eu achei até exagerado, ela está distribuindo kits, kits com comprimidos de azotromicina, ivermectina, corticoide e a cloroquina, para os pacientes que chegam com um receituário, né? Eu acho muito complicado, né? Você distribuir aleatoriamente, quase que aleatoriamente assim, e já uma dosagem pré-estabelecida, né? Acho até. Então, a hidrocloroquina, a cloroquina tem sido ministrada agora de acordo com o entendimento de cada unidade hospitalar e de cada médico, né? Nós temos que ver o seguinte: não adianta ter protocolos, né? Cada paciente é uma situação individual, né? Não tem receita de bolo para tratamento médico. Cada paciente, o médico tem que avaliar, através do exame clínico, do exame laboratorial, do estágio de gravidade da doença, dos riscos, né, da vulnerabilidade que cada um tem em relação aos possíveis efeitos colaterais, né? Ele vai analisar a situação cardiológica do paciente para ver se a cloroquina, o risco da cloroquina pode ser pior do que os benefícios. Então, no Brasil e no mundo inteiro, né, a terapêutica é dada pelo médico. Se o seu médico, em comum acordo com você, esclarecendo dos riscos, né, e dos
possíveis benefícios, né? Ministrar um tratamento, uma terapêutica que inclui a cloroquina, está liberado, está liberado. Agora, não pode, o que o governo o que o presidente quer é passar uma bala de prata. Não existe bala de prata. Não existe, a cloroquina não vai ser uma blindagem. Olha, tomem a cloroquina logo no início dos sintomas que vocês vão estar resguardados do agravamento. Não, isso não existe, isso não vai existir. Né? Esqueça, não pode o presidente falar, pode decreto o que for, porque médico nenhum vai receitar cloroquina, a grande maioria, sem entender que é a indicação certa para aquele caso, para aquele paciente. José Maria, tem aqui esclarecendo ainda, a Francisca Pinho coloca, bem assim não é conveniente, não dá para ver pessoas morrendo quando já se tem um medicamento indicado. Olha, cloroquina não é vacina. Não é vacina. Vacina, nem é usado preventivamente. E em todos os estudos, ou na maioria dos estudos feitos no mundo, demonstrou que não tem realmente esse poder. Tanto que ela sozinha não é nem utilizada, ela é utilizada como um antiviral, com corticoide, ela é usada com 3 ou 4, 5 medicamentos da praia. Então, é como o José Maria está dizendo. Dentro do coquetel não existe essa bala de prata, não existe. Se existisse isso, não morreriam nos Estados Unidos 90 mil pessoas, 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com um estalar de dedos, distribuído as cloroquina, passou a população todinha. Não tinha dificuldade de comprar, nem de produzir. É porque os trabalhos científicos que foram feitos em vários países, inclusive em Nova York. Aliás, só tem 2 presidentes que estão insistindo no uso assim, maciço, indiscriminado da cloroquina. É o Bolsonaro e o Nicolás Maduro, lá da Venezuela. Né? Os extremos, né? Eles que são tão antagônicos na questão política, estão alinhados na cloroquina. Então... Ô, Zé Maria, então vamos aproveitar, quero só lembrar, esse programa é o Encontro Marcado com a Rua da Base Zé Maria Filomena. Nós fazemos esse programa há muito tempo na televisão, eu sei que eu tenho muitos internautas que já assistiam no canal 15 da Multiplay. Nós estamos fazendo agora pela internet, todas as segundas-feiras, às 18 horas. O Zé Maria, ele é advogado e economista, vou explorar agora um pouquinho. Ele também escreve no Jornal Estado, tem a coluna dele semanal no Jornal Estado. Nós vamos explorar um pouquinho agora essa parte política, porque o Zé Maria é um analista atento dessa parte política. O Zé Maria, os últimos acontecimentos aí nessa esfera, né? Teve ontem aquele depoimento aí do Paulo Marinho. Paulo Marinho. Tem o problema que eu não sei se o ministro, eu acho que ele não autorizou a liberação do vídeo, né? O Celso, o ministro do Supremo, né? E o que é que você está achando aí desses últimos acontecimentos políticos, Zé Maria? Olha, o quadro político é muito conturbado, né? Muito instável. Quer dizer, no momento em que o país vive uma crise sem precedentes na saúde pública, uma crise mundial, aliás, não é só nossa, com reflexos dramáticos na economia. A economia do mundo inteiro está derretendo em função dos efeitos aí da pandemia que paralisam, né? Paralisam boa parte da atividade econômica, afetando aí, aumentando o desemprego, as empresas quebrando, falindo. Então, o Brasil não está à margem disso, estamos no mesmo barco. E ainda o presidente da República, que, além de não fazer nenhum esforço para unificar os esforços, não digo unir todos ao redor dele, existem as diferenças políticas que não vão ser esquecidas, né? Mas, pelo menos, até em guerras, existe um momento que você baixa as armas para enfrentar um inimigo comum, que o inimigo comum é a pandemia. Mas o presidente, ele entra em atrito com governadores, entra em atrito com o judiciário, entra em atrito com o Congresso, e ainda está no furacão de um processo de um inquérito policial, um inquérito penal do STF, que ele é alvo aí de investigações que foram deflagradas a partir da demissão do ex-ministro Sérgio Moro, que
expôs que o presidente tinha intenção de interferir na Polícia Federal, né, demitiu o diretor-geral e o superintendente do Rio para colocar pessoas que lhe beneficiassem, né, beneficiassem seus interesses pessoais. E então, o presidente que está ainda enfrentando ainda todo esse processo, esse inquérito, né, que traz muita instabilidade. Então, enquanto a presidência da República era para estar dedicada, empreendendo seus esforços todos, né, no objetivo aí de tentar equilibrar a economia, tentar minimizar os efeitos da economia que está afetando a grande parte da população e também o combate ao vírus, ele está tendo que se defender, tendo que enfrentar esse processo. Ontem foi mais um episódio de que o empresário Paulo Marinho, que é empresário lá do Rio de Janeiro, assim, envolvido aí em negócios até discutíveis, né? Tem alguns escândalos que ele participou, mas ele foi um empresário muito atuante na eleição do Jair Bolsonaro, inclusive a sua casa, a sua mansão lá no bairro do Jardim Botânico, no Rio, era quase que um escritório central, um comitê central da campanha do Jair Bolsonaro. Lá ele fazia reuniões, gravava programas. Agora ele, como Bolsonaro briga com todo mundo, brigou também, entrou em atrito com o Paulo Marinho, e o Paulo Marinho, que é suplente, né? É suplente do senador Flávio Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, que é senador pelo Rio. Numa entrevista à Folha de São Paulo, declarou que um delegado, um agentes, membros da Polícia Federal, alertaram ao Flávio Bolsonaro de uma operação, né, operação que tinha como alvo o Queiroz, né, o Fabrício Queiroz, que é investigado por ser um operador de diversos ilícitos, entre os quais uma capitulação de recursos do gabinete do servidor do gabinete do Flávio Bolsonaro, chamada Rachadinha, né? E que também teriam orientado que fosse exonerado tanto o Queiroz quanto a filha do Queiroz, que era servidora do gabinete do próprio Jair Bolsonaro em Brasília. Quer dizer, o Queiroz sempre foi uma pessoa da confiança, né? Uma pessoa que do meio lá da família, que estava sempre no núcleo lá do clã dos Bolsonaros no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Isso é mais um indício da interferência ou da intenção, né, ou da motivação do Jair Bolsonaro em ter uma influência, uma interferência grande na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então, esse é mais um ingrediente aí que vai somar-se, né, a esse inquérito que apura essa interferência, que pode levar a uma denúncia contra o presidente no Supremo Tribunal Federal e acarretando, inclusive, o seu afastamento do cargo. Bom, estamos apresentando Encontro Marcado com a Arruda Bazar Maria Filomeno. Quero agradecer aqui a audiência, aqui, muitas perguntas, daqui a pouco ver se eu rodo mais ou menos algumas. Esse programa, eu já falei que ele, antes, ele era transmitido pela TV+, canal 15 da Multiplay, agora nós estamos fazendo pela internet. Compartilhe o programa embaixo, comente, curta o nosso programa. Nosso programa é de 1 hora, de 18 às 19 horas, todas as segundas-feiras. Bom... E o que é mais grave em relação a isso tudo, eu até me estendi muito aí, detalhando aí o caso, é o seguinte: para manter-se no poder, né, para garantir uma, não tão a governabilidade, mas se blindar de uma possível votação do impeachment ou de um processo de autorização de uma denúncia na Câmara, né? Bolsonaro está negociando, está capitulando aí o chamado Centrão, né, que são aqueles partidos estritamente fisiológicos, né, que participam de todos os governos a depender da moeda de troca, né, cargos, emendas, liberação de verbas, né? Então Bolsonaro está, lamentavelmente,
contrariando aquilo que ele tinha anunciado quando tomou posse, que não faria o chamado toma lá da cá, que comporia seu governo estritamente por critérios meritórios e técnicos. Ele está accedendo e indicando membros aí, indicações do centro, chamado Centrão, em postos vitais, né, da República, né? Lamentável. Foi entregue o comando do Fundo Nacional FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tem um patrimônio aí, um orçamento de 47 bilhões, né, a um membro do Partido Liberal, né, que é o partido, inclusive, presidido por ninguém menos que o Valdemar da Costa Neto, né, aquele deputado que foi condenado e preso por ainda no mensalão, né, e também sofre aí outros processos na Lava Jato, ou seja, uma pessoa político sem qualquer credibilidade, pelo contrário, ficha sujíssima, e indicou o comando do FNDE, como também o Banco do Nordeste, o DENOX e outros órgãos aí de vital importância estão sendo agora objeto de barganha política. Isso é lamentável. Bom, estamos apresentando o programa Encontro Marcado com a Ruta Baseada Sara Maria Filomeno. Bom, como eu estava dizendo, esse programa vai ao ar todas as segundas, de 6 às 19 horas. Curta o programa, compartilhe, comente. Nós vamos aqui aproveitando os comentários. Bom, tem uma pessoa aqui que está perguntando se eu tenho o número do Brasil. Bom, estou aguardando sair a qualquer momento o número do Brasil. Se alguém está assistindo o nosso programa e quiser colocar aqui o número, procurei aqui na internet, não, só encontro aqui falando do Celso de Mello, dizendo que o Celso de Mello, a partir agora desse exato momento, está assistindo aquele vídeo, que no final do vídeo ele vai dar a posição dele, tá certo? Ele recebeu aquele vídeo daquela reunião que o Moro comentou e colocou, inclusive, como sendo a prova de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Bom, voltando só um pouquinho, Zé Maria, para a saúde aqui, bom, o Dúbia está dizendo, muito esclarecedor, dizer o seguinte, olha, o governador ontem postou nas redes sociais que hoje deve estar lançando outras medidas, né? Eu não sei se ele vai lançar hoje, porque o decreto é até o dia 20, né? E sempre 2 dias antes ele começa a ter aquelas reuniões com os técnicos, com o secretário da Saúde do Estado, do município, com o prefeito de Fortaleza, com o Prece. O que eu tenho, assim, de informação, Zé Maria, e eu quero passar aqui em primeira mão para os nossos ouvintes, é que o governo está tentando fazer é alguma coisa que envolva a região metropolitana, porque é o seguinte, não adianta só hoje trabalhar com Fortaleza, tá certo? Fortaleza é o problema maior, mas se nós não trabalharmos com Caucaia, se nós não trabalharmos com Maracanaú, se nós não trabalharmos aqui com Itaitinga, com Pacajus, com Aquiraz e com Eusébio, principalmente esses municípios. São Gonçalo também. Sim, tem São Gonçalo também, então falou bem, São Gonçalo, tinha esquecido São Gonçalo. Se nós não trabalharmos esses municípios aí todos juntos, tomando mais ou menos as mesmas medidas de contenção, de trânsito, as mesmas medidas de isolamento, nós vamos ficar com dificuldade em termos de ter um resultado maior. Você melhora um pouquinho em alguns bairros de Fortaleza, na periferia nem tanto, e quando chega na fronteira com os outros municípios, piora muito, porque nós sabemos que se Fortaleza é difícil fazer o isolamento, no interior está sendo difícil ainda. Quero só dizer que a Regina está dizendo, doutor Arruda, que providências ainda devem ser tomadas para se manter o isolamento do governador? Regina, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que é alguma coisa conjunta com os municípios da região metropolitana. São Paulo está fazendo uma coisa, São Paulo errou muito. São Paulo errou muito aquele negócio de placa pá, placa ímpar. Fazer o rodízio de assim ou não. Que não resolveu nada. Um erro tanto que eles voltaram atrás, porque você força a pessoa a não sair de carro, vai sair como? De ônibus ou de metrô, ou seja, vai usar o transporte coletivo, que é muito mais vulnerável, né? Você aglomera muito mais pessoas num vagão de trem, num ônibus, do que dentro de um carro. Realmente eu não entendi. Eu não entendi. Será que eles acham que a pessoa, por não poder sair de carro, ia ficar em casa? Aliás, eu acho o seguinte, São Paulo errou muito, e esse isolamento lá é muito
pior do que o daqui, não tem nada de isolamento de São Paulo, por isso que a situação de São Paulo está crítica e vai piorar também com as cidades próximas e quando a doença tiver mais cidades, um número maior de cidades, porque como em todos os estados, a capital tem uma estrutura de saúde e a maioria das cidades tem muita dificuldade. A Regina também está perguntando, o povo não consegue manter esse isolamento, mas tem que fazer um esforço. Vai sair agora a segunda parcela desse recurso emergencial, acho que já é, quem recebeu a primeira, agora recebendo a segunda, já tem um pouquinho mais de condição de ficar em casa, e as providências que eu estava dizendo, Zé Maria, que eu estou dizendo aqui, que eu tenho um conhecimento, por ouvir falar e pela minha experiência, é que o que está sendo planejado deve ser uma coisa que não envolva só mais Fortaleza, tem que envolver esses outros municípios, tá certo? Até porque, Arruda, o que acontece? Esses municípios, existe hoje a grande Fortaleza, né, uma região metropolitana, e esses municípios, você vê, Caucaia, eu falei São Gonçalo, porque tem um polo industrial lá em São Gonçalo, que é conexo lá ao porto do Pecém, esse polo industrial, muitas pessoas moram em Fortaleza e trabalham em São Gonçalo. Então, estão circulando entre Fortaleza e São Gonçalo. Por Caucaia também, mesma coisa. Maracanaú, mais ainda, né? Maracanaú tem um conjunto industrial de Maracanã, uma cidade industrial, né? Você tem outras cidades que são cidades assim, dormitórios, como Eusébio. As pessoas moram em Eusébio, moram no Eusébio, em condomínios, e trabalham em Fortaleza. Então, o vírus não obedece fronteira. Então, o vírus ele vai se transmitindo e o trabalho tem que ser conjunto, com certeza. Tem que ser integrado, tem que ser um trabalho integrado. Então, eu acho que o que tem de novo aí, respondendo aí a Regina e a Núbia, que perguntaram, é um trabalho realmente mais integrado com o interior. O Estado está fazendo esforço, vi nesse instante aqui que o governador também confirmou, já tinha visto, que aquele avião da China chegou, realmente confirmou 200 respiradores e mais as toneladas de EPI. Isso aí é um grande alento, porque o problema nosso é nós chegarmos... A minha angústia era chegar neste momento e não ter nenhum respirador para aumentar um leito. Se tem 200 respiradores, então vamos ampliar onde é que é possível colocar respiradores. E quando o Fortaleza estiver bem abastecido realmente de respiradores, ampliando esses leitos de UTI, é descentralizar esses respiradores para as cidades do interior, sem dúvida, claro. Itapipoca, que já está começando, Itapipoca, a Zona Norte está muito ruim, Itapipoca, Sobral piorou bastante, Sobral, a região do Maciço está aumentando muito, o Maciço Baturité, o número de casos, o Cariri hoje também medidas mais enérgicas de isolamento em Juazeiro, lá em Crato, em Barbalha, e nosso programa também é muito visto pelo interior, dizer que mantenham esse isolamento no interior, tentem manter esse isolamento para a doença não chegar. Para você ver, Arruda, se nós tivéssemos tudo, a base, né, a base da saúde é importante. Se nós tivéssemos programas mais desenvolvidos e de saúde da família, né, núcleo da saúde da família, que tivesse catalogado as famílias todas e pudéssemos identificar quem está doente em cada casa, em cada rua, em cada bairro, né, como a Coreia fez, e a partir daí isolar essas pessoas e testar os seus familiares, os seus vizinhos, nós tínhamos tido assim uma oportunidade de conter a doença muito maior, né? Zé Maria, deixa eu ver se dá tempo de responder aqui. Eugênia Felício está dizendo que... Um beijo aí para Eugênia Felício. Pronto, um abraço aí, Eugênia. Está dizendo que política pública emergencial para os moradores de rua, vocês poderiam sugerir as autoridades. Eu lembro até, Zé Maria, que nós tivemos na programa passado aquela reunião, aquela entrevista, né, com aquele membro aquela representante do Shalom, falando de um trabalho do Shalom para moradores de rua, mas ela tem razão. O governo municipal e o governo estadual tem que ter um trabalho bem forte com moradores de rua. Essas pessoas foi o que a doutora que teve aqui, né, a nossa convidada aqui 2 semanas atrás disse, né, que está fazendo esse trabalho pelo Shalom, mas porque o morador de rua ele é desguarnecido de tudo. Primeiro, pelo teto, não tem uma habitação. Segundo, questão de alimento. Quanto mais assistência médica. Né?
Agora, só falando sobre a economia, rapidamente, a gente já está na reta final, né? Vamos lá. Você falou do... Não dá para falar tudo sobre a economia, precisava de pelo menos mais meia hora, mas eu vou só dar uma informação. Você falou aí do auxílio emergencial de R$600. Esse auxílio tem sido de fundamental importância, né, para um mínimo de equilíbrio financeiro de milhões de brasileiros. E, inclusive, tem colaborado muito com uma sustentabilidade do comércio. Os setores, a crise ela afeta diferentemente diversos setores, tem setores como turismo, entretenimento, restaurantes, que caíram 95%, né? Agora, o setor de supermercados, né, de varejo, de bens de primeira necessidade, alimentos, higiene pessoal, limpeza, esse caiu muito pouco, pouquíssimo. Graças a quê? O que os empresários estão dizendo? Os produtos mais baratos, populares, estão vendendo até mais. Produtos mais luxuosos, de uma classe mais alta, caiu muito, caiu. Mas os produtos mais baratos, populares, estão vendendo mais porque é aquele consumidor que está recebendo, que recebeu R$600 e está se mantendo. É o que está mantendo muito o comércio. Então, importantíssimo esse auxílio. E seria bom até que ele se prorrogasse pelo menos até o final do ano, porque eu acho muito difícil que a gente recupere, né, os empregos, a atividade econômica integralmente ainda esse ano. Bom, já estamos passando aí um minutinho, quero agradecer a audiência de todos, os comentários, podem continuar comentando, mesmo o programa terminando, como está na internet, pode continuar comentando, nós vamos, sem dúvida, respondendo aqui. E, Zé Maria, vamos agradecer a audiência e solicitar aí que todos fiquem no seu isolamento, fiquem com cuidado, e que na semana que vem voltem novamente aqui para a página do Facebook para ter as últimas informações do que concerne a pandemia, a economia, a política e outros assuntos. Agradecendo aqui quem está botando parabéns, a Núbia, a Noemi, a Regina, o senhor está dizendo obrigado pelos esclarecimentos, está assistindo de Tapipoca. Um abraço aí. Tapipoca está muito ruim, o Alcione Magalhães está dizendo que está assistindo de Tapipoca. Zé Maria, então vamos terminar o programa, agradecer. Então, semana que vem, essa semana, né, que começa hoje, notícias aí da pandemia, vamos esperar que se equilibrem, né, pelo menos os óbitos e comecem a cair, e a política fervilhando também. Bom, obrigado a todos. Bom, só aqui, a Idalene botou aqui, a forma do pagamento do benefício é um dos mais responsável pela contaminação. O cartão do benefício só pode ser retirado o dinheiro nas agências bancárias, Caixa Econômica. Você tem razão aqui. Parabéns pela live, foi muito esclarecedor. Silvia Rabelo, parabéns pela força de vocês. Bom, obrigado a todos. Podem comentar, depois nós falamos aqui. Obrigado e até a próxima semana. Tchau. Até a próxima.